E olha, este dia 8 de março foi marcado no mundo todo por protestos que mulheres fizeram em várias cidades do planeta, protestando, se manifestando contra a desigualdade de gêneros e também contra a violência que ainda sofrem. O Dia da Mulher foi marcado por protestos em todo o mundo. A ideia é reforçar a importância feminina no mercado de trabalho e na sociedade. No Brasil, as manifestações foram motivadas pela luta contra o racismo, a violência e também contra a reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. Em Varsóvia, na Polônia, as mulheres reivindicavam acesso a contraceptivos, abortos feitos de maneira legal e segura e também apoio às organizações não governamentais que defendem os direitos das mulheres, além de protestar contra o governo conservador. Na Índia, estudantes protestaram em Nova Delhi sobre o aumento de crimes de ódio contra pessoas de origem indiana nos Estados Unidos. Os sindicatos italianos assinaram um protesto global, pedindo às mulheres que se abstenham do trabalho e das tarefas domésticas para o que eles chamaram de Dia Sem Mulheres. Isso afetou transportes públicos, voos, escolas e administrações locais em todo o país. Em Roma, os passageiros enfrentaram longas filas no principal centro de transportes. Em Washington, D.C., nos Estados Unidos, as mulheres se manifestaram contra o presidente Donald Trump. O protesto aconteceu próximo à Casa Branca. Centenas de mulheres ucranianas marcharam pela capital Kiev para exigir direitos iguais. O protesto foi feito com cartazes com dizeres como "Parem de justificar a desigualdade com as tradições" e pedindo por liberdade, igualdade e solidariedade global. Na Turquia, mulheres se uniram para reivindicar seus direitos e protestar contra as injustiças. Uma das manifestantes disse que as mulheres são assassinadas e estupradas e os crimes não são julgados como deveriam, colocando sempre a mulher como culpada. E além de todos esses protestos que marcaram o dia de hoje, o Dia Internacional das Mulheres, também foi regido pela polêmica dessa desigualdade de gêneros, além dos números preocupantes de violência sofridas por elas. O Fórum de Segurança Pública realizou uma pesquisa que revelou números altos de violência contra a mulher brasileira no último ano. A cada hora, mais de 500 mulheres sofreram algum tipo de violência física, o equivalente a mais de 4 milhões de vítimas. Quase 30% das mulheres relataram ter sofrido violência física ou moral. Entre mulheres negras, esse número passa de 32%. 20 milhões e 400 mil receberam comentários desrespeitosos ao andar na rua. Mais de 5 milhões foram assediadas fisicamente em transporte público. Quase 2 milhões de mulheres foram ameaçadas com arma de fogo ou facas. Cerca de 1,5 milhão relataram ter sofrido estrangulamento e espancamento. E quase 260 foram baleadas. Os números revelam alguns dos motivos pelos quais é difícil ser mulher em uma sociedade tolerante à desigualdade de gêneros. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, mulheres com um nível de escolaridade maior preferem seguir uma carreira a ficar em casa. Prova disso é que, de acordo com um relatório lançado pela Elsevier, maior editora científica do mundo, metade da produção científica nacional é de mulheres. O número de artigos científicos publicados por mulheres cresceu 11% no Brasil nos últimos 20 anos. Mesmo assim, os cargos científicos de liderança ainda são, na maioria, ocupados por homens. Entre tantos entraves ao longo da carreira, a mulher ainda sofre as consequências da falta de proteção com relação à maternidade, por exemplo. A igualdade de oportunidades e de salário ainda é uma realidade distante, embora a qualidade das pesquisas publicadas das mulheres seja tão boa quanto a dos homens, mesmo partindo de condições desfavoráveis. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou hoje que os direitos das mulheres são direitos humanos e que essa mensagem é ignorada em todo o mundo. Ele diz que está envolvido no objetivo de promover a igualdade de gêneros. O chefe da ONU ressaltou também que diminuir a diferença de gênero no emprego poderia adicionar 12 trilhões de dólares no PIB mundial até 2025, além de garantir mais representatividade, aumentar a inovação, melhorar o processo decisório e beneficiar sociedades inteiras.
E a gente estende esse assunto agora conversando com a socióloga Cláudia Oliveira. A Cláudia é também, além de socióloga, é diretora de mobilização da Minha Campinas. Cláudia, obrigado pela sua colaboração em falar com a gente nesse dia. Primeiro, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Agora, pegando o gancho em todos os dados que a gente apresentou, as mulheres parece que têm muita razão em ter protestado hoje no mundo inteiro pela diferença que elas enfrentam no mundo corporativo. Boa noite, Hélio, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, hoje foi um dia de mobilização por todos os países, mais de 50 países participaram do movimento feminista, que foi às ruas, por várias desigualdades sociais, e uma delas que é muito forte é essa disparidade salarial entre as mulheres e os homens. O relatório que saiu ontem, né, da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, revela que as mulheres ainda ganham até 70% a menos do que os homens para desenvolver as mesmas funções. E a gente tem que pensar por quê, né? Não é pela falta de competência, não é porque geralmente elas trabalham mais, onde a carga horária é mais pesada e muitas vezes o salário é reduzido. Isso é por uma cultura que a gente vem lidando já há bastante tempo, há séculos, que é o patriarcado, né? As mulheres foram para o mercado de trabalho só a partir do início do século passado, então mais ou menos na década de 60, 70, desculpa, e a gente começa a querer avalancar a liberdade das mulheres de escolha, de poderem trabalhar fora, e essa desigualdade de salário ela não acompanhou. Hoje em dia, todos os cargos, independente do recorte de classe, né, tanto as trabalhadoras executivas quanto as que estão no nível de serviços, elas desempenham o mesmo papel e mesmo assim recebendo um salário muito inferior aos homens. E sem contar a tripla jornada que a mulher tem, né? Que ela ainda tem que ser mãe, ela cuida da casa, dos filhos, do marido. Então, é uma exigência muito grande que é colocada em cima da mulher e pouco reconhecida pela sociedade, né? E a gente, claro, hoje é um dia de a gente colocar isso e questionar, é um dia de reflexão. Outra reflexão que também foi levantada nesses protestos ao redor do mundo, Cláudia, tem a ver com um outro problema que também é crucial, que também é enfrentado pelas mulheres no mundo todo há muito tempo e mesmo no momento da história que a gente vive hoje, com tanta informação, ainda parece ter dificuldade de ser resolvido, que é a violência praticada contra as mulheres, violência doméstica principalmente. Sim, a gente tem os números que ao invés deles irem reduzindo, eles parece que vão aumentando ao decorrer do ano, né? Assim, as taxas de violência no mundo todo cresceu. O Brasil ocupa o 5º lugar, né, de país que mais se tem violência contra as mulheres. No Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada e a cada 1h30 as mulheres são mortas. E são mortas não são por acidentes, não são por nenhum outro motivo, são mortas por serem mulheres, né? O feminicídio, que é uma lei que foi sancionada apenas em 2015, então a gente ainda não tem muitas estatísticas que comprovem esses assassinatos de mulheres pelo simples fato de serem mulheres na sociedade. Como a gente falou, é uma sociedade que ainda é muito machista, com muita desigualdade de gênero, então, assim, o assassinato de mulheres, ele vem crescendo. E para isso a gente tem que trabalhar então na questão da educação, né? Educação de gênero desde pequeno para a gente romper com esse ciclo da violência contra as mulheres. E hoje é um dia simbólico para a gente discutir esses direitos, esses problemas, para a gente caminhar cada vez mais uma sociedade menos machista, mais igual e mais plural, né? Eu acho que é isso que todo o movimento e as mulheres buscam. E quando elas saem para ir para o mercado de trabalho, elas também querem essa igualdade salarial, porque elas estão se qualificando. Muitas vezes a gente percebe que são mulheres competentes no que fazem, desempenham um trabalho que muitas vezes elas precisam provar o tempo todo o quanto elas são competentes para aquilo, enquanto os homens normalmente não passam por isso. E é importante a gente, então, observar essa luta e ir junto, né? Não só as mulheres, mas os homens também, apoiar o movimento que busca essa igualdade de gênero, que é fundamental para que a gente tenha uma sociedade aí mais justa e mais igualitária. Muito bem, eu conversei aqui com Cláudia Oliveira, socióloga, diretora de mobilização da Minha Campinas. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Boa noite para você. Obrigada, eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.
Olha, na última década, ainda falando sobre essa questão das mulheres, 34% delas investiram a renda em negócios próprios. Isso aqui no Brasil. O número de brasileiras que fizeram isso neste período foi de 18% a mais do que os homens. E com esse quadro de mais pessoas produzindo e garantindo renda, mais pessoas também garantem dinheiro na economia. Entre 2010 e 2014, elas dominaram o mercado empreendedor. 34% das mulheres decidiram tocar o próprio negócio, o que representa 18% a mais do que os homens. O público feminino domina também quando o assunto é empreender dentro de casa. 35% das mulheres fazem do lar o próprio escritório. Já entre os homens, apenas 7% administram negócios em casa. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE. O caminho do empreendedorismo é a alternativa delas para aumentar a fonte de renda. Até 2014, o Brasil já tinha quase 8 milhões de empresárias. E além da autonomia financeira, a renda obtida por essas mulheres tem contribuído cada vez mais para o orçamento familiar. Isso porque 4 em cada 10 lares brasileiros são chefiados por mulheres. Dessas, 41% são donas do próprio negócio. Um outro levantamento feito por uma instituição internacional dedicada a pesquisar o empreendedorismo no mundo aponta que em 2014, 51,2% dos negócios foram abertos por mulheres. O Sebrae traçou um perfil dessas damas do empreendedorismo e, segundo o levantamento, 40% delas têm menos de 34 anos. Entre as principais áreas de atuação estão restaurantes e serviços domésticos, com 16%, cabeleireiros, com 13% e comércio de cosméticos, com 9%. Também, de acordo com o Sebrae, a expectativa é de que o faturamento de 75% das empreendedoras chegue a R$ 24 mil por ano. Elas já ocupam 43,2% dos cargos de gerência em micro e pequenas empresas. Pelo simples fato de que mais pessoas estão produzindo, há o aumento da renda e, com poder aquisitivo melhor, mais pessoas injetam dinheiro na economia.